Inicio pela leitura da Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição. Começando por Salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. 1 Crônicas. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. 1 Samuel. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então clamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois
não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Lucas. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro Texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. Os cristãos se regozijam na beleza e generosidade secretas, ocultas ao mundo, mas conhecidas de Deus. O desprendimento do ego, a pureza e o afeto são orações constantes. O ato de pôr em prática a religião, em vez de meramente professá-la, compreender em vez de crer, alcançam o ouvido e a destra da onipotência e, seguramente, fazem descer bênçãos infinitas. Sem estar preparados para a santidade, não podemos receber a santidade. As súplicas trazem aos mortais somente o resultado da fé dos próprios mortais. Sabemos que o desejo de santidade é requisito para obter santidade. Mas, se desejamos a santidade acima de tudo, sacrificamos tudo por ela. Temos de estar dispostos a fazer isso para podermos andar com segurança no único caminho prático que leva à santidade. O progresso da verdade confirma suas reivindicações, e nosso Mestre confirmou suas palavras pelas suas obras. Seu poder de curar provocou negação, ingratidão e traição,
que surgiam da sensualidade. Dos 10 leprosos que Jesus curou, um só voltou para dar graças a Deus, isto é, para reconhecer o princípio divino que o havia curado. A mente não depende necessariamente de processos educativos. Possui por si mesma toda a beleza e poesia e o poder de expressá-las. O Espírito, Deus, é ouvido quando os sentidos estão calados. Todos somos capazes de fazer mais do que fazemos. A influência ou ação da alma outorga uma liberdade que explica os fenômenos da improvisação e o fervor de lábios incultos. O mesmo poder que cura o pecado, cura também a doença. Esta é a beleza da santidade. Quando a verdade cura os doentes, ela expulsa os males. E quando a verdade expulsa o mal chamado doença, ela cura os doentes. Quando Cristo expulsou o demônio da mudez, aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Existe hoje o perigo de se repetir a ofensa dos judeus, limitando o Santo de Israel e perguntando: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? O erro de pensar que estamos envelhecendo e as vantagens de se destruir essa ilusão ficam evidentes em um artigo sobre a história de uma inglesa publicado na revista médica de Londres chamada The Lancet. Desiludida do amor na juventude, ela perdeu a razão e toda a noção do tempo. Por acreditar que estava ainda vivendo na mesma hora em que a separara do seu amado, sem notar o passar dos anos, ficava todos os dias à janela esperando que ele chegasse. Nesse estado mental, ela permaneceu jovem. Por não ter consciência do tempo, ela literalmente não envelheceu. Alguns viajantes americanos a viram quando tinha 74 anos e pensaram que fosse uma jovem. Não tinha o rosto marcado pelas preocupações, nem rugas, nem cabelo grisalho, mas a juventude irradiava suavemente de sua face e de sua fronte. Quando alguém que não conhecia o caso tinha de imaginar a idade dela, achava que tivesse menos de 20 anos. Os anos não a haviam envelhecido, porque ela não tinha tomado conhecimento do tempo que passara, nem tinha pensado que estivesse envelhecendo. Os resultados físicos de sua crença de que era jovem manifestaram a influência de tal crença. Ela não podia envelhecer acreditando ser jovem, porque o estado mental governava o físico. As impossibilidades jamais acontecem. Um só caso, como o mencionado, prova que é possível ser jovem aos 74 anos e o ponto principal desse exemplo mostra claramente que a decrepitude não é resultado de uma lei, nem é consequência inevitável da natureza, e sim uma ilusão. A beleza, assim como a verdade, é eterna, mas a beleza das coisas materiais passa, se desvanece e é efêmera como a crença mortal. Os costumes, a educação e a moda formam os padrões transitórios dos mortais. A imortalidade, isenta de velhice e decrepitude, tem uma glória que lhe é própria, a radiância da alma. Homens e mulheres imortais são modelos do senso espiritual traçados pela mente perfeita, refletindo aquelas concepções mais elevadas de beleza que transcendem todo o senso material.
A formosura e a fineza são independentes da matéria. A existência possui suas qualidades antes que estas sejam percebidas humanamente. A beleza faz parte da vida, habita para sempre na mente eterna e reflete os encantos do bem divino em expressão, forma, contorno e cor. É o amor que pinta as pétalas com miríades de matizes, cintila no cálido raio de sol, traça na nuvem o arco de beleza, adorna a noite com joias estelares e cobre de encanto a terra. Os adornos usados por uma pessoa são pobres substitutos para os encantos da existência que brilham, resplendentes e eternos, acima da velhice e da decrepitude. A receita para a beleza é ter menos ilusão e mais alma. Afastar-se da crença de que haja dor e prazer no corpo e refugiar-se na calma imutável e na gloriosa liberdade da harmonia espiritual. O amor jamais perde de vista a beleza. O brilho de sua glória pousa sobre seu objeto. Seria estranho que um amigo pudesse parecer menos do que belo. Homens e mulheres de idade mais madura e de maior experiência devem, pelo amadurecimento, adquirir saúde e imortalidade em vez de resvalar para as trevas ou para a tristeza. A mente imortal alimenta o corpo com frescor e beleza supernos, suprindo-o de belas imagens de pensamentos e destruindo as aflições do senso material, as quais o passar de cada dia leva para mais perto do túmulo. O ego único, a mente única, o espírito único, chamado Deus, é a individualidade infinita que provê toda forma e beleza e que reflete a realidade e a natureza divina no homem espiritual individual e nas coisas espirituais e individuais. A humanidade vai melhorar por meio da ciência e do cristianismo. Por ser necessário elevar o gênero humano, é que a mente pode elevá-lo, pois a mente pode propiciar pureza em vez de impureza, força em vez de fraqueza e saúde em vez de doença. A verdade é um alterante para o organismo inteiro e tem o poder de torná-lo sadio em todos os aspectos. A mente divina e imortal apresenta a ideia de Deus, primeiro, como luz. Segundo, como reflexo. Terceiro, como formas espirituais e imortais da beleza e do bem. Mas essa mente não cria nenhum elemento ou símbolo de desarmonia e deterioração. Deus não cria nem pensamento que erra, nem vida mortal, nem verdade imutável, nem amor variável. O princípio divino e a ideia divina constituem a harmonia espiritual, o céu e a eternidade. No universo da verdade, a matéria é desconhecida. Nenhuma suposição de erro ali penetra. A ciência divina, a palavra de Deus, diz às trevas que encobrem a face do erro: Deus é tudo em tudo, e a luz do amor, sempre presente, ilumina o universo. Daí a maravilha eterna de que o espaço infinito é povoado com as ideias de Deus, as quais o refletem em incontáveis formas espirituais.